Rodrigo Bobrou, Luiz Gabriel Alves e Bernardo Castro, com o tema IA na prática, como líderes do mercado estão automatizando para escalar. Até que eles chegam aqui, eu vou ler a bio de todo mundo aí. O Rodrigo Bobrou é cofundador da Tela. A Tela é o que eu acabei de falar, que está com a tradução de todas as palestras. Tem uma trajetória marcada pela interseção entre tecnologia, inteligência artificial e inovação. Antes da Tela, já foi diretor de produto e também head de produto, acumulando experiência na construção e escalabilidade de produtos digitais. Também atuou como consultor, é engenheiro mecatrônico formado pela USP. Rodrigo é referência na aplicação prática de IA para automação e otimização de processos operacionais. Seja bem-vindo. O Luiz Gabriel Alves é gerente de projetos e operações em Legal Ops na Jus Brasil Soluções, advogado formado pela Federal da Bahia, com mais de 5 anos de experiência no mercado jurídico corporativo. É especialista em otimização e automação de processos operacionais, impulsionando eficiência e inovação em departamentos jurídicos e empresas do setor. E, sejam bem-vindos, e o Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, sócio-diretor de operações do escritório Ernesto Borges Advogados. Bernardo possui vasta experiência no setor jurídico, com atuação destacada na área de direito bancário, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Bancário no Conselho Federal da OAB, já integrou o Conselho Estadual da OAB-MS em 2 mandatos e é referência em disputa de grande escala no setor bancário. É graduado em Direito pela UCDB, com pós-graduação em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Atualmente, aprofunda seus estudos em inovação digital. Vocês têm 1 hora para a gente discutir o tema. Sejam bem-vindos. Boa. Obrigado pela atenção aí, pessoal. A ideia vai ser mais bater um bate-papo. Então, a nossa empresa, a Tela, a gente trabalha junto com a Jus Brasil, com o Ernesto Borges, são 2 dos nossos clientes. E a gente escolheu os clientes que conseguiram fazer um trabalho bem legal, contar uns casos de sucesso. A gente trabalhou com muitos tipos de clientes. A gente atende desde bolsa de valor, banco, escritório, hospital. E acho que dentro do setor jurídico, esses são os clientes que se diferenciam. Assim, a gente já trabalhou com uma quantidade grande de parceiros. Então, a Jus Brasil, quem é cliente da Jus Brasil aí? Levanta a mão. Então, metade da sala. E Ernesto Borges é um escritório fenomenal. Eles vão contar um pouco aí, mas é um escritório super diferenciado aí. Bom, a Tela, a gente é uma startup, né? E a gente tem uma ferramenta que te ajuda a automatizar fluxos operacionais. Então, se você tem diversos fluxos pensando no escritório de massificado, ou qualquer tipo de operação que você acaba fazendo de forma repetitiva, ou que você precisa aumentar a qualidade, a gente consegue ajudar. Então, mais do que eu falar, vou até pedir para eles contarem um pouquinho dos casos de sucesso. Se você quiser começar, LG, contar um pouquinho de como vocês têm usado lá na Jus, que tipo de caso vocês resolveram, quais foram os impactos, né? Então, deixar bem aberto aí. Isso. Boa. Pensando no Brasil, na parte corporativa, de soluções corporativas para o Brasil, a gente começou com um uso tímido de inteligência artificial. Era uma tecnologia que estava começando no mercado, fazendo algum barulho, e a gente queria entender quais eram os limites do que a gente conseguia utilizar. E a gente começou tímido com identificação de liminar. Isso é uma coisa que a gente consegue ter com garantia. Depois a gente partiu para... O que significa identificação de liminar? Tipo, como é que é o fluxo? Como se automatiza? O que você consegue fazer aí dentro? Boa. Colocar a inteligência artificial para monitorar os andamentos de um processo e identificar onde que tem pedido ou deferimento de liminar. Então, a gente já fazia isso com classificação de andamentos, com outras tecnologias, mas usando ali identificação textual. Só que identificação textual não necessariamente é o melhor formato de você identificar uma liminar. Então, a gente tinha muito falso positivo. E aí o que a gente faz uma vez que tem a identificação do indício, eu puxo o documento do processo e rodo na inteligência artificial,
a inteligência artificial confere para mim que é uma liminar, deferida, indeferida, se for deferida, qual que é o prazo de cumprimento, e a gente devolve isso para o cliente. Olha, tem realmente uma liminar, e esse é o prazo que você tem para cumprir. Então, isso também ganhou celeridade ali no processo de cumprimento daquela liminar. Então, por exemplo, identificação textual que você menciona é mais verificar por palavras-chave ou por alguma coisa assim, e menos um entendimento mais robusto, mais humano, assim, uma interpretação do que está acontecendo para garantir que é aquilo, né? Isso, era basicamente regex, né? Que regex é uma forma de identificar texto por caracteres. Então, você consegue pegar algumas variações ali, mas não pega o contexto. Então, se tiver liminar solto em algum lugar, alguém usou a palavra liminar ou qualquer outra palavra que a gente tivesse colocado como um identificador de liminar, ia dar match e dava falso positivo. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue analisar o contexto, identificar o que é realmente uma liminar e o que não é. Depois disso, a gente partiu para extração de múltiplas partes em ofícios. A gente tem ofícios com 100, 200 pessoas, parte ali, e a gente precisava fazer esse cadastro dentro do sistema de cada um dos clientes. E aí, para fazer cadastro de partes, eu preciso botar nome, CPF, tudo isso. E isso demorava para as pessoas fazerem. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer essa extração desses dados e fazer isso muito mais rápido. Depois de extração, a gente começou a ficar mais ambicioso. Foi aí que a gente contou com a ajuda do Tela. E beleza, agora que a gente consegue extrair informação, será que eu consigo classificar a informação também? Então, dado que a inteligência artificial consegue identificar aquele contexto, a gente partiu para os casos de triagem de processo, triagem de documento, para poder classificar e diferenciar cada um desses documentos, né? Então, a gente tem documentos de diversas origens. Pode ser de PROCON, pode ser administrativo, pode ser judicial e diversas fontes também, né? Então, eu tenho isso do próprio sistema do tribunal, eu tenho documentos físicos, então eu preciso estar preparado para lidar com essa diversidade de origens e diversidade de formatos também. E aí a gente, com o auxílio do Tela, aplicou a inteligência artificial nesse caso, e a gente divide isso em esteiras do que é judicial, do que é PROCON, do que é administrativo, e aquilo que eventualmente não era para chegar para o jurídico, a gente também tem uma esteira do que a gente chama de descarte, né, que a gente encaminha para a área que realmente precisa ser encaminhado. Legal, então você faz toda essa triagem, todo o processamento mais grosso usando modelos de linguagem, né, que são os chat GPT, todos os tipos de inteligência, e aí você repassa o que sobrou para um agente humano que vai fazer esse manual. E como que... Bom, vou deixar o Bernardo... E como que melhorou? O que você viu de impacto? Isso foi útil, não foi? Depois eu vou até mostrar um pouquinho, depois a gente pode ver os problemas que deu e comentar a dificuldade de fazer isso na prática. Então, tem muitas maneiras de você usar a IA, né? E existe uma percepção de algumas entidades que acham que você vai ter uma solução super plug and play, que você coloca lá e resolve meio que qualquer coisa. Então, vai ser legal entender como que isso foi implementado, quanto de customização é necessária, é um negócio que dá para você só jogar e funciona, como você tem uma equipe muito grande que conseguiu, depois você vai mostrar os números pessoal para eles verem, mas assim, como você conseguiu realmente botar um fluxo muito complexo e robusto e em larga escala na prática, eu acho que vai ser legal entender como é que foi isso, né? Então, explicar um pouco do tempo para implementar, quanto conseguiu resolver, como é que foi essa jornada aí. Perfeito, vamos falar disso. Primeiro que assim, a gente tinha uma dificuldade porque esses primeiros casos que a gente começou direto com o desenvolvedor. Então, a gente tinha uma pessoa de tecnologia que subia isso com um modelo de linguagem próprio que eu digo com os nossos próprios tokens, né? E conectava isso na nossa esteira via código, né? E qual que é o problema? Para regras de triagem de documentos ou de identificação de causa raiz, a regra pode mudar de um dia para o outro. Então, hoje, um escritório vê esse tipo de processo como X e amanhã ele está vendo como Y. E, para eu fazer essa modificação na tecnologia antiga, eu precisava parar o desenvolvedor, a gente mudar o prompt, mudar o código, isso demorava demais. Então, surgiu a parceria com o Tela, que a gente conseguia fazer isso sem essa necessidade de ter um desenvolvedor lidando com essa mudança de prompt. Então, essa foi a primeira coisa que a gente conseguiu dar, foi celeridade nessa troca de regra que acontecia com frequência. Depois disso, o que a gente fez foi analisar o humano fazendo aquilo e como que a inteligência artificial
se comportava. A gente conseguiu subir a assertividade da classificação, então a gente tinha uma classificação, no geral, de volta de 95%, e no fim da primeira semana de testes com a inteligência artificial, a gente conseguiu triar 99% dos documentos com acerto. 99,5%. Foi de humano para... A 95 era uma triagem humana, e 99 foi com a IA, certo? Isso, 95 era a nossa triagem geral, tanto já automática, usando o regex, quanto humana, e a gente trocou a humana por uma intermediária com inteligência artificial e joga para o humano só aquilo que sobra, né? Então, que é descarte, que a gente quer garantir que não pode ser descartado sem uma validação humana. E a gente subiu essa assertividade para 95%, para 99% dentro da esteira. E a gente também trouxe celeridade nessa triagem. Então, para cadastro de processo, prazo é tudo. Então, passar um tempo lendo ali um documento, que era o que o humano fazia, né? Então, ele lia, extraía aquele contexto para tomar a decisão. Ele gastava 10, 15 minutos fazendo aquilo por processo. Então, numa esteira de 11 mil, 12 mil documentos mês, que é o que a gente tem para esse cliente, isso é um impacto gigantesco de tempo. E a gente consegue reduzir isso com inteligência artificial para segundos. Então, em segundos, a inteligência artificial toma essa decisão e a gente segue com aquele cadastro e gasta tempo onde eu realmente preciso gastar tempo, que é mais para frente. Então, eu consigo acelerar esse cadastro. E aí, com isso, a gente subiu a triagem automatizada para a gente reduziu em 50% a triagem manual que a gente tinha. Então, a gente subiu a triagem judicial, por exemplo. Hoje, 90% das triagens judiciais que a gente faz é feito de forma automática e os 10% não é feito porque são justamente a rebarba daquilo que a AI a gente não quer que ela faça, né? Então, descarte eu preciso que o humano garanta ou alguma outra regra de cliente. O valor da causa a partir de tantos mil, a gente quer que seja uma análise manual. Beleza, a gente consegue colocar também essa customização dentro da esteira. Então, é algo que a gente entende como o cliente lida com aquilo e a gente precisa ser rápido nessas mudanças, né? Então, se o escritório muda, o parceiro muda o entendimento, a gente precisa mudar rápido também. Então, a gente tem essa customização, a gente aprende com a regra do cliente e a gente vai junto com eles. Legal. Então, uma coisa que é legal no produto é que o usuário final é o próprio LG, é um advogado, é uma pessoa que consegue fazer todas as mudanças que forem necessárias e reagir as demandas dos seus clientes, os departamentos jurídicos, ou quem quer que seja que você está atendendo, sozinho. Então, 100% das coisas foram feitas pela LG, pela equipe de advogados deles, e aí fica muito fácil você iterar nos fluxos que você está automatizando, né? E como que foi em número de pessoas? Quantas pessoas você tinham para tratar esses 11 mil documentos? Como que é agora? Né? Quanto tempo demorou para fazer tudo isso? Boa, legal. A gente tinha, no começo, o cliente tinha uma operação própria de 100 pessoas, e aí a gente automatizou o cadastro em si, e isso reduziu para 60 pessoas, e hoje a gente tem um time de 20 pessoas cuidando do cadastro. Então, a gente trouxe essa redução com algumas automatizações no cadastro em si, mas também muito agora também com a triagem e algumas outras iniciativas com inteligência artificial. Então, a gente faz algumas classificações, né? Aqui eu estou chamando de triagem uma coisa muito mais genérica, mas é uma esteira que tem várias etapas de triagem. Então, eu trio desde o documento genérico, então, de onde ele veio, se ele é judicial, até qual a causa raiz daquele processo. Então, por exemplo, é um processo que o cliente está dizendo que nunca teve um contrato com aquela empresa. Então, eu classifico que é aquele processo que a pessoa está dizendo que não tem. Então, a gente vai do mais granular até o menos granular nessa esteira de triagem. Pô, muito legal. Parabéns aí pelo resultado. Super legal de ver. Bernardo, quer contar um pouquinho de como foi a experiência de vocês? Como foram as coisas na prática? Que tipos de problemas vocês resolvem? Boa, Rodrigo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu vim pensando bastante, porque eu sou advogado, igual fui apresentado aqui, e nosso escritório é um escritório que ele tem uma advocacia empresarial. Então, a gente hoje tem mais ou menos 900 pessoas no nosso time, uma atuação nacional, são quase 300 mil processos sob nossa gestão e um fluxo de entrada de 15 mil processos entrando e saindo todo mês. Então, compete a mim a tentar estruturar esse desafio de digitalização do nosso escritório, né? É uma batalha meio inglória, né? Está todo mundo correndo atrás desse santo grau aí de tecnologia, de aprimoramento.
Mas eu assumi esse desafio dentro do escritório e acho que o mais legal aqui é compartilhar um pouco com vocês os acertos e os erros dessa jornada, e principalmente desmistificar, né? Eu acho que por muitas vezes eu estava, e hoje continuo participando de boa parte dos eventos do calendário nacional, e percebo que a gente sempre está na esperança de uma bala de prata, né? De alguma coisa que vai vir e vai virar o jogo, e que a partir dali a gente vai conseguir buscar a famigerada eficiência dos nossos negócios. E eu, depois de muito bem assistido por parceiros, por amigos, a gente aceitou o desafio da jornada de digitalização do escritório. Então, a gente chegou primeiro a uma conclusão de que tudo que a gente imaginava, na verdade, não era uma disrupção. A gente queria, na verdade, era digitalizar o nosso negócio. Porque a grande diferença prática entre a digitalização e a disrupção é que, em um, você só quer fazer melhor, com uma capacidade de escala, de uma forma um pouco mais segura. E o outro, de fato, você tem uma entrega de valor diferente para o mercado. Então, quando a gente deu essa primeira aterrissada, para a gente foi muito importante, porque a gente aliviou um pouco a expectativa e a temperatura daquilo que a gente sentia. Aquela vontade de buscar alguma coisa que fosse realmente, vamos brincar aqui, o novo iPhone, o novo Uber do direito, ela aterrissou um pouco e a gente passou a olhar para a nossa dor imediata, que é a digitalização, né? Que, de novo, nada mais é do que fazer a mesma coisa de forma melhor, com capacidade de escala, mais segura e assim por diante. E, a partir de então, a gente foi aceitando o passo a passo desse processo. E o primeiro passo é, literalmente, olhar para dentro de casa e cuidar da sua infraestrutura. Então, a gente percebe que hoje você tem uma gama de ferramentas expostas no mercado, empresas seríssimas. Jus Brasil aqui dispensa comentário, fiquei até com inveja quando levantou todo bando de cliente aqui, puxa, pensa comigo. Então, assim, o mercado hoje tem um repertório, o mercado de legal aí, para startups, né, é um mercado pujante no Brasil, né, por todos os números superlativos que a gente tem. Então, ele realmente gera uma demanda de profissionais e de empresas que acabam nos conquistando e nos levando a experimentar por diversas vezes produtos e iniciativas dentro dos nossos negócios. Mas se a gente não olha para dentro de casa e não investe na infraestrutura e não começa no dia 1 entendendo se os cabinhos estão conectados de forma adequada, se o servidor já está preparado para isso tudo, a gente fica um pouco iludido e até frustrado, porque a gente vai pensar como se fosse naquela IA resolutiva, que é como se a gente estivesse começando a construção de uma casa pelo telhado e não pelo alicerce, não pelas paredes. Então, a gente pagou esse pedágio técnico de olhar para dentro de casa e, de fato, investir na nossa infraestrutura, que vai desde servidor, desde a parte nossa de capacidade técnica, segurança da informação, né? Então, hoje, isso é um tema muito quente, compliance, LGPD, todos esses atributos que, no nosso caso, para a advocacia, para o mercado que a gente atua, que são as grandes companhias, bancos, seguradoras, enfim, é fundamental, faz parte das exigências do mercado com o nosso negócio. Então, a gente aceitou pagar esse pedágio técnico e ele custa muito caro. Mais do que o preço de investimento que a gente está falando, ele tem um peso psicológico, que se todo mundo não estiver acreditando nessa mesma jornada, você acaba remando muito sozinho. E eu confesso para vocês que eu senti essa solidão durante um bom tempo lá dentro do escritório, porque eu tinha uma ideia, mas eu não estava vendo como conectar isso com meus sócios. E aí eu passei a ser, não mais porque eu estava procurando, mas talvez um dos caras que mais recebia informação de ferramenta de tecnologia para o mundo jurídico que podia existir, porque todos os meus sócios passavam o dia inteiro multiplicando aquelas notícias, e era o contemporâneo aqui, o Bernardo Azevedo, um nome, uma referência no mercado, com todos os produtos que ele tem, serviços que ele tem, cursos que ele tem, insights que ele dá. Eu recebia por dia 5 posts do Bernardo, meu xará, amigo, companheiro, parceiro de escritório, porque passou a se tornar assim minha jornada. Todo dia, alguém querendo compartilhar a Jus Brasil, que lançou uma IA semana passada, enfim. E aí a gente teve que pagar esse pedágio. Falar, não adianta a gente ficar pensando nesse mundo perfeito, nesse mundo colorido, porque a gente dificilmente vai encontrar, como o Rodrigo trouxe, uma ferramenta plug and play. Então, a gente passa a olhar de forma muito mais específica. E aí a gente já vinha de um cenário
de ter um inventário aqui de ferramentas muito úteis para o nosso dia a dia. Então, o que talvez no passado a gente até chamava de IA, a gente percebe que a gente já tinha um volume de automações, de OCRs, de tecnologias um pouco mais simples, de um patamar um pouco mais inicial, muito bacanas rodando na nossa estrutura. Então, que a gente poderia turbinar um pouco esse investimento nessas iniciativas e abrir verticais separadas com produtos que realmente a gente sabia que determinariam uma maior sofisticação. E foi aí que o Rodrigo surgiu. Eu acho que o bacana aqui da nossa relação com a Tela, ela vem primeiro porque ele, surpreendentemente, não é do mercado exclusivamente jurídico. Apesar dele ter bons clientes do mercado jurídico, ele vem de outras iniciativas. E aí foi muito fácil porque ele trouxe um repertório de iniciativas mesmo para estar conosco, que acabou otimizando demais essa nossa caminhada e trazendo respostas não tão ortodoxas ao que eu enxergava nos meus relatórios e nas minhas entrevistas periodicamente. E foi aí que a gente criou um primeiro projeto que está em fase de construção, é um filho que a gente está construindo aqui, em conjunto, a 4 mãos, Tela e Ernesto Borges Advogados, que é, de fato, uma inteligência que está construindo uma contestação de altíssimo nível aqui hoje, que é um dos serviços e produtos que a gente mais tem orgulho de compartilhar. E uma coisa legal dessa história, eu vou até pedir para você contar os problemas que deram no caminho, porque, que nem o Bernardo falou, a gente atende clientes de muitos setores, né? E aí entendi mais ou menos o problema, o que ele queria fazer. Então, depois você pode entrar no detalhe da minuta, se você quiser, em como foi. Mas até vou te pedir para contar a conta da promessa que eu te fiz, o que eu não consegui cumprir, né, que atrasou. Então, vai ser legal porque vocês vão ver um pouco da visão dele, de como foi, na prática, tentar construir, no caso, um processo. Ele vai explicar exatamente o que é o produto, mas de contestação, automático, com a qualidade necessária. Quão importante é você conseguir customizar para o seu cliente, quanto você acaba tendo que fazer coisas que são muito específicas para o caso a caso e que, de novo, acabam mostrando que não existe esse plug and play. E quão trabalhoso foi, que eu subestimei o trabalho no começo, né? Então, eu queria ouvir aí até da sua perspectiva. Boa, Rodrigo. Na verdade, o Rodrigo vem como bom parceiro de uma reunião super frustrante. A gente começou um projeto que tinham outras empresas em conjunto, mas eu falo que a grande vitória foi ter trazido o Rodrigo e a Tela para próximo do escritório, e a gente começar essa parceria que começou no ano passado. Não é tão antiga, é uma relação aí de mais ou menos uns 8 meses de parceria, e o primeiro desafio que a gente deu para ele foi em relação a cálculos. A gente tem uma demanda de cálculos judiciais expressiva, e durante essa jornada a gente tinha um turnover grande nessa equipe. É uma equipe que para o mercado jurídico tem dificuldade, né? Advogado, ou um estagiário, um assistente, um analista, a fim de trabalhar no escritório, numa área de cálculos. Aí pensamos em contador, enfim, rodamos bastante algumas opções, buscando a solução de RH, a solução de bons profissionais. É óbvio, a gente tem um time ali que é bem consistente, que já está com a gente há muito tempo, mas a gente sentiu uma oportunidade grande ali pelo turnover e por esse alinhamento de expectativa entre uma atividade jurídica e aquilo que na prática desempenhava. E aí o Rodrigo veio com um desafio grandioso, a gente não brincou com ele, já que ele veio com essas credenciais tão bacanas que ele trouxe aqui para vocês, a gente pegou e falou, não, então está aqui o desafio. E aí, depois de alguns meses, com o sucesso desse desafio, a gente, de fato, trouxe ele para um projeto maior, que é esse de contestação. E aí ele estava com as fichas na mão, né, vitorioso do primeiro case que a gente trabalhou em conjunto, e a gente começou essa conversa em dezembro do ano passado. E aí eu ia sair de férias pelo recesso, e eu falei para o Rodrigo, então, Rodrigo, vamos dar um ataque agora, vamos fazer um sprint intenso agora em dezembro, e aí, na virada do ano, eu vou dar uma parada e volto de viagem. E ele falou, quando que você volta de viagem? Eu falei, lá pelo dia 15. Não, quando você voltar, na semana seguinte, a contestação está pronta. Eu falei, Rodrigo, não é assim, cara. Não é assim. Ele falou, não, quando você voltar de viagem, a contestação vai estar pronta. Eu falei, então, o que eu preciso fazer para você? Ele falou, teu telefone disponível 24/7 durante esse período. Eu vou estar com a minha equipe em horários atípicos e eu quero que você me atenda. Eu falei, tá, da minha parte está feita a promessa. E pega uma sócia, uma advogada para estar com a gente, está dada a promessa. E fato é que depois de 45 dias, por óbvio, ele não me entregou a contestação. É verdade. Mas óbvio. Ele cumpriu o lado dele.
Ele não entregou a contestação, porque eu até brincava com ele, falava, Rodrigo, se fosse tão simples assim, todo mundo fazia. E o nosso grau de exigência não era para simplesmente fazer uma peça de qualquer jeito, ou simplesmente deixar uma peça fruto do que já tem nas ferramentas de hoje, né? E aí, de novo, voltando, no nosso caso, que advoga para o mundo corporativo, que a gente tem que ter preocupação com o LGPD, com compliance, com todas as normas de segurança, a gente precisa ser muito cauteloso com as ferramentas que a gente pluga dentro da nossa estrutura. E aí foi nessa hora que eu falei para o Rodrigo, vamos dar um passo atrás, vamos entender a maturidade do processo, porque eu quero realmente uma ferramenta resolutiva. Eu quero que, de fato, ela venha assessorar o meu advogado júnior e que ele venha ali já cair praticamente na minha esteira do meu advogado revisor, do advogado mais sênior. E aí ele entendeu a complexidade, e aí a gente definiu um tema que tem uma certa complexidade, e mais um volume, uma repetição intensa, que é crédito consignado. E a gente pegou esse tema e foi o nosso grande sparring, o nosso grande case de ataque ao longo desses meses. Hoje, eu posso falar com segurança para vocês, faz mais ou menos 1 mês ou 3 semanas que ela passou a ser integrada na nossa esteira de produção. Eu ainda não tenho os impactos disso de headcount, porque nem foi o nosso principal objetivo nessa jornada. O que a gente quer é ter a segurança da qualidade jurídica, de que a ferramenta vai analisar melhor os subsídios do que o meu advogado júnior, que ela vai conseguir passar por todos os temas que eu preciso com maior assertividade que o meu advogado júnior. Então, a gente acredita muito nessa conexão entre IA e humano, e então eu não tenho os impactos disso, mas eu posso garantir a vocês que hoje ela já chega na minha esteira de revisão com um grau de maturidade ali de 85% da peça muito bem feita, e aí esses 15% a 20% que a gente acaba lapidando é realmente o toque fino da mão de obra do advogado, que precisa, mesmo em ações repetitivas, a gente sabe que hoje o grau de vitória ele está muito alto, né? O mercado em si, os rankings, as metas dos clientes e do próprio escritório é muito elevado, então, por conta disso, a gente precisa imprimir uma qualidade técnica muito bacana na contestação e, sem sombra de dúvidas, esse projeto está se mostrando muito benéfico, porque um dos pontos que eu mais acredito nessa jornada é que, mais do que uma economia, às vezes, numa mão de obra, eu preciso impactar na base da pirâmide do meu cliente. E a base da pirâmide orçamentária do meu cliente, ela é o pagamento de condenações. Então, se eu faço esse exercício todo e, no final das contas, eu coloco uma defesa no tribunal pior do que aquela que eu estava fazendo antes, esse meu saving é muito sutil perto do prejuízo que eu posso gerar na redução da minha conversão de improcedência, por exemplo. Então, se eu não conectar esses dois mundos da eficiência, mas pelo menos manter o percentual de conversão que eu tenho hoje, mas é óbvio, a ideia é aumentar, eu fico numa situação que esse delta não vai chegar nem para a gente, e nem para o mercado, e nem para o nosso cliente. Então, assim, eu estou bem otimista com o que a gente está construindo, e sei que também não é uma varinha mágica, que amanhã a gente vai colocar outro tema e ela vai estar pronta, que vai ter aí seu desafio, sua curva de evolução, mas realmente é um case que eu acho que a gente tem tudo para fazer bastante barulho bacana. Boa, legal. E aí você mencionou um pouco do uso do subsídio, do fato de que você consegue, agora com a IA, ler o subsídio inteiro, melhorar a qualidade da peça para diminuir as perdas jurídicas no final das contas, que é o grande impacto que você pode causar para o DJ. Quanto tem um subsídio especializado, um serviço de criação específico para aquele caso, que já foi trabalhado, é melhor? E no sentido de que, assim, como que você recomendaria, vendo você já deve atender dezenas ou centenas de DJs diferentes, das maiores empresas do Brasil, como que você vê a vantagem de, por exemplo, o DJ terceirizar a criação de subsídio ou terceirizar a inscrição da minuta? Como que você vê essa relação aí entre DJs, escritórios, depois até pegar o ponto de vista de quem faz o subsídio, né? Então. Muito legal. Eu acho que, assim, quando o LG compartilhou a experiência aqui da Jus Brasil, é um ícone de mercado, né? E converge muito com a estratégia que a gente desenhou. Como eu estava falando, a gente não quer só o saving ali do profissional que eventualmente vai ser alocado em outra função, enfim, ou até desligado do escritório. E parte da qualidade ela vem com o benefício da tecnologia integralizado à nossa esteira.
Então, em termos práticos, aproveitando até o exemplo que eu trouxe de consignado, o que é muito legal? A gente tinha uma árvore de assuntos, de subsídios, enfim, a gente já tinha um book fechado de quais subsídios atenderiam aquele tipo de demanda. Com a vinda da tecnologia já nessa esteira e na esteira de contestação, a gente conseguiu ampliar esse leque. Então, um exemplo prático, gravações do cliente com a empresa. Eu não tinha como, nem os nossos clientes, de colocar um funcionário ouvindo aquela gravação de 10 minutos, de 8 minutos, para, de vez em quando, ter um trecho vencedor de 30 segundos e, através dele, melhorar a minha performance e o meu subsídio de defesa. Então, esse ponto aqui, para mim, foi crucial. Então, quando você tem essa esteira muito bem integralizada, consegue trabalhar com um parceiro que antecipa SLA, que consegue fazer a entrega desse dossiê para a nossa elaboração com mais tempo, com mais calma, e que quando você consegue abrir o leque de opções de provas além daquilo que você estava acostumado, eu acho que aqui é a fórmula realmente perfeita para que isso funcione muito bem. Boa, e aí esse trabalho de subsídios, ele é bacana porque justamente pensando nessa assertividade da contestação, a gente chegou em um modelo que a gente divide os casos nessas causas raízes no nível de detalhe muito grande. Então, a gente divide em 3 etapas de classificação. Então, eu classifico em 3 níveis, num grupo maior, e vou quebrando em níveis menores, para poder fazer um dossiê mais específico para cada um desses casos. Então, eu trago a informação que vai ser decisiva na escrita da contestação. Então, ao invés de eu ficar buscando documentos genéricos ali nos sistemas do cliente, eu vou responder perguntas que, já direcionadas por essa contestação, por esse modelo de contestação específico, eu vou trazer essas informações. Então, o cliente lá que está dizendo que não tem um contrato. Tá bom, mas ele tem um contrato, está assinado, não está assinado? Tem prova de que ele estava lá na hora? Tem uma foto? Tem. Então, esse tipo de informação, a gente vai automatizar a busca disso, a gente tem automatização dessa busca de documentos, de prints de tela, a gente vai montar esse subsídio com essa especificidade de cada um desses objetos, dessas causas raízes, a gente vai trazer essas respostas que são necessárias para que a contestação seja ainda mais responsiva à petição inicial. Então, é aquilo que é necessário vir e que tem uma análise em cima daquilo. Então, eu não vou só empurrar o documento, como eu já vou te dar a resposta de sim, tem assinatura, não tem assinatura. Ou, dentro dessa gravação, tem o aceite de voz da pessoa pelo telefone. Então, a gente consegue montar essa esteira e chegar com esse documento qualificado para que o escritório consiga não perder tempo analisando aquele documento e buscando as respostas. Não, as respostas estão ali, agora é parte para a tese, parte para a parte jurídica, que é o que realmente importa para o escritório. Então, a gente ter conseguido montar essa esteira de subsídio e com análise também automatizada com inteligência artificial, tanto na classificação como nessa análise de prints ou de escuta de gravações, é o que tem sido o diferencial para a rapidez dessa entrega desse dossiê, Porque, como o Bernardo aqui falou, prazo é muito importante em processo e não dá para esperar um humano ficar entrando em 5.000 sistemas que o cliente tem para puxar provas. Se a gente tem isso de forma automatizada, eu consigo entregar muito mais rápido para o escritório, e se o escritório tem essa tecnologia de subsídio, ele consegue montar uma pré-contestação mais rápida, consegue revisar a contestação, chegar no final e peticionar dentro do prazo. Então, eu acho que esse tem sido o grande diferencial aí do que a gente consegue oferecer para esse mercado específico de subsídios e contestação nesse case. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem como conectar um HDMI para fazer uma demonstração? Eu posso ir continuando a conversa enquanto isso, mas só porque, às vezes, é legal ver na prática alguma coisa funcionando, a gente pode pegar um fluxo do zero e mostrar para vocês como funciona a ferramenta, como customiza, como que é o dia a dia do LG, usando a ferramenta para fazer alguma customização. Mas uma coisa que a gente pode pegar é, por exemplo, como que a gente monta cada um desses casos? Então, tem casos mais complexos, onde a gente está construindo uma minuta complexa de crédito consignado e existem vários processamentos por trás. Não é um prompt, uma chamada de um modelo de linguagem que vai resolver tudo. Você tem que fazer uma orquestração de aí 30, 50 fluxos diferentes,
e a gente ajuda os escritórios e os departamentos a fazer isso. Mas aqui eu vou mostrar um fluxo simples, onde eu estou extraindo os dados de uma inicial. Pode ser que você quer ver a lista de advogados agressores e comparar para ver se o advogado que está fazendo é um desses, separado num fluxo diferente, extrair os dados de cliente, lista de pedidos, quaisquer que sejam as informações necessárias. Então, eu posso configurar um projetinho aqui para mostrar para vocês. Então, como é que funciona? Tipo, isso aqui é a interface do nosso produto, esse aqui é o nosso repositório. Na esquerda, você vai ter a lista de projetos de vocês. Então, cada cliente de vocês vai ter, cada cliente nosso vai ter vários projetos diferentes, um para cada tipo de coisa que vocês estão fazendo. Eu posso fazer aqui um projeto novo, por exemplo, criar um eventinho aqui. Então, o que eu vou fazer aqui nesse projeto? Eu vou configurar, por exemplo, um fluxo de cadastro de inicial, né? Eu estou digitando com uma mão só, então vai sair umas coisas meio erradas. E aí, aqui dentro, o que a gente vai ter? Deixa eu... Aí. Então, aqui, o que está acontecendo? A gente vai configurar o uso de um modelo de linguagem para fazer uma extração. Então, essa parte que está em branco vai ter o prompt. Para quem não sabe, o prompt é a instrução que a gente está dando para o modelo de linguagem. A gente vai configurar o modelo que a gente está usando em si. E aí eu vou mostrar para vocês como seria uma iteração disso. Então, por exemplo, eu posso construir aqui alguma coisa, por exemplo, extraio dados da inicial abaixo. Né? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada inicial, porque cada vez que eu for rodar o fluxo, vai rodar com um documento diferente. Né? Então, eu poderia, por exemplo, pegar aqui uns documentos de inicial que eu tenho de demo, arrastar para cá, e a gente vai fazer o processamento desse documento. Então, o que é isso? Qualquer tipo de arquivo, que pode ser um áudio, uma ata de audiência, uma transcrição de uma audiência que está fazendo, uma inicial jurídica, um subsídio que pode ter imagens, a gente vai transformar ele num formato que o modelo pode interpretar. Então, se eu simplesmente mandar rodar isso aqui, ele vai extrair as informações num formato não estruturado. Então, isso aqui é um texto livre, né? Então, ali tem um monte de informação que você poderia ler diretamente numa inicial. Agora, imagina que você quer fazer com que toda vez que cai uma inicial no seu ERP, qualquer que seja que você use, ele já processe e já seja cadastrado numa nova parte, ou seja extraído para um Excel. Você precisa estruturar essas informações. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu posso vir e cadastrar, por exemplo, eu vou ter o autor, então eu quero extrair o autor, que vai ter o nome do autor, para, por exemplo, depois eu vou fazer uma comparação com a lista de advogados, agressores. Eu posso ter o réu, então o nome do réu. E eu poderia ter, por exemplo, a lista de pedidos. Eu vou extrair só essas 3 informações por causa da logística, mas aqui o que está acontecendo é que as informações estão sendo extraídas num formato estruturado. Então, sabe que o autor é a Marcela, o réu é a Adidas, e você tem essas informações por trás dos panos num formato de código que você consegue passar para o seu sistema. Então, o que poderia acontecer na prática? Você vai receber um documento novo, uma publicação que você pegou, você pode usar a Ajuda Brasil para extrair as iniciais. Esses dados vão ser cadastrados no seu RP e você já vai ter eles estruturados para consumo. Então, você não precisa mais ter uma pessoa lendo a inicial, extraindo os dados, comparando com o advogado agressor, classificando a causa raiz. Ali, eu só escrevi extrai os dados da inicial e expliquei quais dados eu quero. Mas você pode adicionar qualquer regra de negócio. Então, o projeto, se a causa raiz for desse tipo, eu quero que você classifique como tal, e você já redireciona para a sua esteira jurídica ou para um outro setor que vai trabalhar com aquele tipo de processo. Então, a ideia é justamente você conseguir automatizando pequenos fluxos que encadeados fazem boa parte do trabalho mais braçal aí do escritório. Né? E depois você consegue, inclusive, ter aqui uma maneira de você criar um appzinho onde você pode rodar isso em massa. Então, mesmo sem uma integração, você pode aqui criar um app, que eu vou botar qualquer nomezinho aqui, onde você vai poder ter um link que você pode compartilhar aqui com seus colaboradores. Não, está tranquilo, porque eu vou só arrastar agora. E aí, você vai ter uma interface onde você pode arrastar dezenas ou milhares de documentos
e eles vão ser processados, depois você pode extrair tudo direto para um Excel ou para um sistema seu. Então, se eu arrastar aqui vários arquivos, eu posso, por exemplo, peguei alguns aqui, arrastei, eles vão ser processados, eu vou ter uma interface de revisão, então cada arquivo que for processado, você vai ter uma interface onde você vai ver o documento original na esquerda, os dados que foram extraídos para você validar, e depois com um botão você extrai tudo para um Excel. Então, a ideia é essa, aqui vai demorar um tempinho para processar, mas é isso. Então, você consegue pegar e automatizar vários dos seus fluxos, né? E é esse tipo de serviço que o pessoal usa na prática. Então, a primeira parte, não sei, até gostaria de saber, LG, você poderia fazer uma revisão humana, e aí você vai ter uma validação de quantos deles funcionaram. Quer ver? Então, por exemplo, eu posso abrir aqui um dos processos e revisar. Então, eu vou ver aqui o documento à esquerda, eu vou ver as informações, eu posso aprovar, se tiver funcionado, aprovar o próximo, finge que eu já revisei aqui, né? Depois que eu revisar tudo, eu vou ver quantos deles funcionaram. Então, 2 foram direto, 1 não foi. Tudo que você tiver que revisar na mão vai ser alimentado para o sistema para você poder iterar, até você garantir que você já opera aí há um mês e você já consegue ter todos os dados no formato correto. Aí você simplesmente exporta isso aqui e você vai ter um Excelzinho, tá? Agora, se puder desconectar depois. Mas é isso. Então, a ideia da ferramenta é justamente essa. Aqui a gente automatizou o fluxo de extrair os dados de uma inicial, alguns dados básicos. Mas é isso. Resolvi fazer uma demo aqui que fica mais interessante, para vocês entenderem um pouco a ideia por trás. Qual que era a sua pergunta? Você não terminou. Como que, por exemplo, você chegou a usar... Como é que você fazia a validação antes de fazer a integração completa via sistema? Tipo, vocês rodavam por uma semana, por um mês, fazendo quando você chegou naquele 99% versus 95% de melhoria, né? Como que vocês iam construindo, implementando? Porque, que nem o Bernardo falou, tem iteração, você tem que resolver problema. É muito raro, na verdade, assim, é muito fácil você chegar numa coisa que funciona 80% e que, pô, já está bem bom e parece que vai funcionar de verdade, só que na prática as coisas são um pouco mais complicadas, né? Sempre tem um problema, sempre tem um defeito, e você tem que ir iterando até você chegar numa coisa que tem uma qualidade igual a que você quer entregar para os seus clientes, né? Então, como é que foi esse fluxo, esse processo? Bom, vamos falar desse fluxo. Primeiro que quando o Tela chegou lá, o meu time não tinha ainda contato com ChatGPT, nada disso. Então, era o primeiro contato do meu time com inteligência artificial, e agora tinha uma ferramenta nova para que a gente resolvesse um desafio. E aí, esse time passou um mês montando prompts, né? Então, a gente tinha iniciais específicas, a gente estava montando o prompt com o que a gente tinha de regra de negócio do cliente, e eles testavam com 1, 2, 3, 10 iniciais e rodavam esse prompt, ia refinando, usando os casos de uso ali, treinando o modelo quando tinha um outlier muito grande. Esse aqui classificou, alucinou. Beleza, a gente pegava esse caso e ensinava para IA. É isso aqui que você tem que analisar ali na parte de teste. E aí, um mês a gente foi de criação desses prompts, né? No plural, foram vários prompts. Então, para cada uma dessas esteiras, a gente tem um prompt separado. A gente hoje tem 6 prompts nesse trabalho de triagem e classificação. Depois desse um mês, a gente colocou a inteligência artificial por trás do humano. Então, eu tinha um humano classificando esses documentos, esses processos, e a IA classificava por trás, sem o humano ver que a IA estava classificando. Então, a gente tinha a classificação do humano e a classificação da inteligência artificial. E aí, uma vez por semana, a gente compilava esses dados e comparava. Aquilo que a IA falou que é X e o humano falou que é X, beleza, é acerto. Mesmo que o humano tenha errado, se a IA errou igual, não tinha muito para onde fugir, estava induzido a erro. Onde tinha erro onde AI e humano divergia, a gente puxava esse dado e botava o time para analisar quem acertou, porque a gente pegou erro de humano, inclusive. Então, em alguns casos, a AI acertava e o humano não, e a gente identificou oportunidades, inclusive, de treinamento para o time. E aí a gente foi semanalmente inteirando esses prompts, então tudo aquilo que dava divergência, e a gente entendia que era um erro da AI, a gente via como oportunidade de melhorar aquele objeto, aquele tipo específico de documento, a gente trabalhava só naquele, rodava de novo com aquele documento até a IA acertar, e em um mês a gente já tinha conseguido fazer com 99% de acerto, e aí depois de um mês, então a gente teve um mês de escrita, um mês de teste, no começo do terceiro mês a gente já estava com isso em produção. Então foi muito rápido para um time que, de novo, não tinha experiência com engenharia de prompt, a gente aprendeu tudo conforme foi
fazendo, e hoje eu tenho um time de especialistas de engenharia de prompt, mas foi dentro desse processo que a gente conseguiu chegar assim. Legal. E uma pergunta que eu quero passar para vocês, só vou introduzir a pergunta, é assim, a gente vê, tem algumas pessoas aqui, que talvez são mais novas, não conheço, mas existia um negócio chamado calculadora, que a galera usava para fazer conta, se ia lá, digitava, apertava igual. E hoje em dia tem o Excel, né? Então fica muito fácil, você consegue com o Excel substituir ali 10 milhões de trabalho operacional, simplesmente arrastando ali uma linha. Então, a ideia do Tela é justamente pegar uma pessoa que não tinha contato com o GPT, com algum modelo de linguagem, e dar para ela a capacidade de fazer contas em escala. Nesse caso, é um trabalho operacional, de estruturação, jurídico, onde ela consegue botar o conhecimento dela para rodar, né? E aí, pensando em futuro, nessa visão de o que está por vir, né? Uma coisa que o Bernardo comentou é assim, no final das contas, a gente nem está tão preocupado com a eficiência, a gente está mais preocupado com entregar a qualidade que a gente precisa para diminuir as perdas do nosso cliente, que é um departamento jurídico, onde você diminui ali um percentual, são centenas de milhões de reais, né? Como você vê, e uma coisa que a Jus Brasil tem, são muitos dados, né? Então, você tem o histórico de como que os processos aconteceram, quem ganhou, quem não ganhou, com que juiz foi, com que vara foi, quais foram os argumentos utilizados. Então, como que você, Bernardo, vê a aplicação dos dados nesse tipo de tese, uma vez que você já tem a capacidade de construir ela de forma automática, com uma argumentação específica, como que especializar ainda mais e chegar no tipo de argumentação certa, para o caso certo, com base no histórico, como você vê isso, quão útil você acredita que é? Cara, isso aí para mim um dos pontos altos quando a gente pensa na digitalização e na elaboração de peça automática, né? Eu acho que essa cadeira vazia aqui é simbólica porque a parte que está faltando nessa relação é justamente o departamento jurídico, é o cliente na ponta que recebe esse volume absurdo de demandas e acaba tendo que se socorrer aos escritórios e às empresas do mercado para lidar com esse bombardeio de judicialização do Brasil, né? Eu não tenho dúvida de que é o caminho. Como eu disse, a base da pirâmide orçamentária ela está impactada pelo custo de condenações, enfim, acordos, todas aquelas ferramentas que as empresas têm que buscar para poder mitigar o gasto dela anual, né? E na medida que você conseguir evoluir para chegar a essa customização rica de poder ganhar ainda mais em qualidade naquela contestação, que por melhor que ela seja, ela não vai trazer tanto aquela realidade local. Enfim, a gente vai estar falando aí de um marco dos mais altos dessa etapa de digitalização da esteira, sem sombra de dúvida. Legal. Eu queria deixar um pouquinho também aberto para perguntas, se alguém tiver vontade de perguntar alguma coisa, tiver interesse de entender alguma coisa. Só levantar a mão, acho. Acho que a gente foi muito claro. Ou muito confuso, né? Não dá nem para perguntar. Tá bom. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Alguma coisa que seria legal compartilhar aí com o pessoal? Acho que eu vou fazer pergunta agora. Tem algum cuidado, Rodrigo, que as pessoas precisam ter com AI na prática? Porque a gente viu muito isso no judiciário, né? As pessoas estavam usando o ChatGPT direto para escrever petição e aí isso dava alucinação, sabe? Então, como que a gente garante, como que você garante essa qualidade dessa informação? E qual cuidado que o advogado do escritório, do departamento jurídico deveria ter com essa tecnologia nova? Legal. Então, eu acho que tem alguns pontos aqui que são super importantes. Então, por exemplo, eu falo com o Bernardo, cara, quase todo dia, né? E é um assunto que vem bastante em questão. Então, que nem o Bernardo falou, quando a gente escreve uma minuta, ela vai vir para o advogado revisor. Por mais que você vai pular a parte da confecção da minuta, onde você já aplicou uma série de argumentos, aquela combinação de subsídio e de inicial, ainda é necessário uma validação humana. Então, eu não acredito que no curto prazo vai chegar num momento onde você vai deixar de ter que validar as coisas. Então, o primeiro ponto é a revisão, a garantia da qualidade. Eles só têm o nome que eles têm porque eles tomam tanto cuidado e tem um selo de qualidade humano ali e
ele estava contando da transformação digital e do custo que foi pago. Cara, foi impressionante, porque assim, quantos anos vocês têm? 70. Eles têm 70 anos. Quando você chega num escritório que tem 70 anos, com 1.000 advogados, com uma quantidade absurda de processos, eles devem ter mais processos por mês do que 80%, 90% dos escritórios têm na vida, né? É um negócio muito grande. E você vê a transformação que eles fizeram e chegar no cliente que, assim, parte do porquê a gente conseguiu gerar tanto valor foi porque realmente essa pessoa aqui falou, puta, eu vou pagar essa dor, eu vou fazer. Então, é surpreendente. A Jus Brasil é um exemplo de um pessoal que já tinha feito muita transformação, mas são uma startup, tem 16 anos, tem um DNA um pouco diferente. Então, assim, ter visto isso é uma coisa exemplar. Eu desviei um pouco da parte de cuidado, mas assim, o cuidado humano na hora da validação é importante. E uma segunda parte, que é onde eu ia chegar um pouco com o que eles já têm de infraestrutura, é os processos. Então, assim, se você tem um processo onde você tem muito claro tudo o que tem que acontecer no tratamento de um processo jurídico, você consegue fazendo passo a passo, com pequenos passinhos que são muito menos sensíveis a erro. E você botando os gargalos de verificação do lugar adequado, você não deixa esse erro se propagar. Então, assim, você tentar usar um modelo de linguagem de forma que ele nunca vai errar nada, provavelmente é inviável. A nossa filosofia é mais sobre aceitar o fato de que os modelos de linguagem são estocásticos, né, são coisas probabilísticas, e ter todo o ferramental para lidar com isso. Então, eu não entrei no detalhe da ferramenta, mas existe uma parte de casos de teste que você mencionou, que vocês cadastraram ali, de 10 a 100 casos de teste para cada caso. Tem um sistema de validação que retroalimenta. Então, a maneira como a gente vê é um processo iterativo, onde você vai ter todo o ferramental para ter o controle e validação humana ali do que está acontecendo. Boa. Bom, como minha mensagem final aqui, eu acho que eu estou há mais ou menos quase 20 anos nessa advocacia empresarial de larga escala. E a gente falado um pouco do que a gente conversou e das palestras que antecederam, que o mercado tem falado ao longo dos últimos 2 anos, vinha sendo pauta recorrente dos últimos 10 anos, né? E sempre de uma forma muito distante, né? Aquilo que parecia muito longe ou impossível, agora é realidade. Mas mesmo tendo a certeza de que agora é realidade, que o mercado está pronto, seja porque tem infraestrutura, seja porque a tecnologia realmente chegou e está avançada para isso, a gente tem que entender que é uma jornada mais cautelosa do que a gente queria. Eu gostaria muito de que o Rodrigo tivesse cumprido com o prazo dele e, quando eu tivesse voltado de férias, a petição estivesse lá pronta. Mas, no fundo, eu sabia que isso era impossível. De novo, se fosse fácil, já tinha mais gente fazendo. Então, eu hoje tenho uma convicção muito forte que esse ano é um ano de inflexão muito agressivo do mercado. Eu acho que essas ferramentas elas vão ter cada vez mais disponibilidade para que a gente possa consumir. Óbvio, todo mundo pagando esse pedágio aí que eu falei ao longo das minhas falas, mas eu vejo com muito otimismo tudo que está sendo construído. Uma parceria da Tela, como eu disse, falta aqui um representante de um departamento jurídico para poder também compartilhar as dores, mas a dor central é a mesma, né? O custo, processo aumentando, são os orçamentos cada vez mais apertados por conta do custo judicial, do custo Brasil. Então, essa briga por eficiência ela é uma briga conjunta, ela é coletiva, ela é a nossa dor muito latente, porque, no fundo, o nosso core é advogar. Então, por sermos um escritório de advocacia, temos uma luta incessante por essa eficiência qualitativa. E é isso, acho que a união desses bons esforços, contar com os players já sedimentados no mercado, como o Jus Brasil e tantos outros do mercado jurídico, mas saber que a porta está aberta para a entrada de empresas que talvez não tinham pensado no mercado jurídico no seu core inicial, mas que tem muito a contribuir, tem muito a validar, e, sem sombra de dúvidas, eu acho que a gente vai acabar esse ano com ótimas notícias no que tange aí ao avanço da tecnologia no mercado jurídico. Vou seguir a linha de encerramento também. Eu queria dizer que
Primeiro que a gente vai estar no stand ali do Tela depois, então se alguém que não quis fazer pergunta aqui quiser conversar com a gente lá, a gente vai estar lá para poder tirar dúvidas ou bater um papo mais aberto. Dizer também que nesse papo de eficiência, é muito importante que a gente tenha esse trabalho e esse esforço de trazer essa celeridade, né? Então, assim, o judiciário já tem esse problema de celeridade e a gente lida muito com prazo diariamente. Então, quanto mais a gente puder trabalhar em cima dessa eficiência e encurtar esses prazos, a gente está dedicado nesse trabalho. E dizer que também esse trabalho de evolução de tecnologia dentro desse mercado jurídico é um tópico muito interessante, porque traz justamente esse aumento de eficiência e de qualidade. A gente vê, e você falou um pouco ali dos advogados captadores, né, a gente vê o quanto que, às vezes, essa desorganização abre espaço para fraude, para passar uma coisa que não deveria. Então, muito do nosso controle de qualidade, de eficiência, vem em cima disso, né? Como é que eu garanto que o processo seja tão amarrado que não passe aqui uma coisa que não deveria passar? Então, uma pessoa que não tem uma relação com aquela empresa. Então, é muito em cima dessa avaliação de qualidade, dessa eficiência que a gente vem trabalhando. E aproveitando também o gancho para falar do que vocês falaram do lançamento do Jus Brasil, do Jus AI na semana passada. Então, já está no ar, para quem tiver interesse de ver no site. A gente tem um verificador de jurisprudência, esse é bem interessante. Tem algumas outras funcionalidades, mas aí vocês vão ter que acessar o site para ver. Mas essa de verificador de jurisprudência é muito legal, porque você consegue pegar uma jurisprudência que você tem e jogar lá na inteligência artificial do Brasil, ela vai buscar isso na base de dados, identificar se aquela jurisprudência existe ou não. Então, evita ali o delírio do próprio modelo de tentar criar uma jurisprudência. Mas é isso, a gente está ali no stand, venham falar com a gente, venham conhecer o Tela, venham ver a demonstração que o Rodrigo vai fazer. Boa. Acho que é isso. Você comentou aí um pouco do caso de fraude, de problemas, e o Bernardo tinha comentado da qualidade. E uma coisa para comentar de que é possível, existem casos onde você consegue fazer um trabalho que você não conseguiria fazer. Pode ser analisar o subsídio inteiro e ouvir um áudio ali que é matador, entre 50 áudios de 1 hora, mas pode ser também você validar, por exemplo, que a cobrança que o advogado autor fez é condizente com a soma ali de algum extrato, de algum valor, porque tem casos onde a gente pegou que o valor de dano material argumentado era na média de centenas de processos, ou milhares de processos, o dobro do que o valor real que tinha sido causado para o departamento jurídico. Então, você consegue só fazendo um trabalho que às vezes demoraria 2 horas para um ser humano somar milhões ali de extrações num extrato bancário, por exemplo, economizar metade da perda, mesmo sem ganhar o caso. Então, mesmo em casos que você vai ter uma decisão desfavorável, você consegue argumentar com razão de que o valor que está sendo cobrado é muito maior. Então, existem ainda coisas que a gente nem faz e que a gente poderia fazer, né, para cada vez entregar mais qualidade aí para os nossos clientes. Então, acho que resume um pouco de todos esses casos que foram falados. E é isso. Convido vocês a passar lá, trocar uma ideia com a gente. Vai ter um sorteio de $1.000 para o uso do Tela. Então, quem quiser fazer o registro, pode ir lá. Vocês dois não podem. Estou brincando. Mas é isso. Obrigado aí para todo mundo que prestou atenção.